Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental e vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Então, do que nós falaremos hoje? Falaremos de estrutura atômica. Então, nós vamos apresentar conceitualmente o modelo atual da estrutura, que nós vimos brevemente em aula anterior. E vamos falar principalmente como é que o átomo é estruturado em termos da eletrosfera. Então nós vamos falar de orbitais atômicos, né, e a função de onda, que na verdade define esses orbitais. Falar da utilidade do modelo de Bohr, que é um modelo simples que tem essa utilidade. Números quânticos, tipos de orbitais e distribuição eletrônica de Linus Pauling. Bom, funções de onda. O que são funções de onda? Funções de onda são basicamente soluções dessa equação que vocês estão vendo, que é a equação proposta por Schrödinger. Essa equação é que define como é que os átomos são distribuídos, os elétrons são distribuídos em torno do núcleo dos átomos. O quadrado dessa função de onda é que define o orbital, a região de probabilidade, onde os elétrons podem ser encontrados. E cada função de onda está associada a um nível de energia, consequentemente orbital também. Então, a função de onda permite definir a probabilidade relativa, ou densidade de probabilidade de um elétron estar numa dada região. Considerando o conjunto de funções de onda do elétron no átomo, define-se um conjunto de orbitais, as regiões onde nós vamos encontrar os elétrons. Então, recordando, esses orbitais recebem esse nome apenas para, digamos assim, fazer uma analogia com o modelo das órbitas de Bohr. Basicamente, além de representar uma região de probabilidade, eles representam níveis de energia e não órbitas. O modelo de Bohr, embora apresente algumas falhas, justamente o uso de órbitas e a não previsão de subníveis de energia, ele permite uma representação mais didática do átomo. Em alguns momentos isso é útil e é utilizado. Então, recordando, em 1913, Niels Bohr propôs que os elétrons giravam em torno do núcleo, formando camadas eletrônicas com determinados níveis de energia. E o Bohr, considerando os trabalhos de Max Planck, também propôs que esses elétrons, estando em órbita, não ganham nem perdem energia ao movimentar-se na camada. Então, como é que um elétron poderia mudar de uma camada para outra? Ou recebendo um fóton, passando de uma camada inicial, mais estável, vamos supor que essa aqui seja a camada original. Ele recebe um fóton com uma determinada energia, que seria um pacote, ele salta para fora. Só que essa órbita, para esse elétron, é uma órbita mais estável. E logo ele pega e volta para a camada original e emite um fóton nessa volta. E esse fóton, geralmente, ele emite um raio de luz, uma determinada frequência. Aliás, essa frequência determina o tipo da cor que você está visualizando. Por isso que muitos átomos, diversos elementos, quando são excitados, eles, devido à configuração eletrônica, eles emitem cada um deles uma cor mais, digamos assim, típica. Isso é usado muito para identificar elementos. Espectrografia de massa, por exemplo, é um processo que envolve isso. Então, segundo as órbitas de Bohr, a eletrosfera é dividida em 7 camadas que recebem as letras do alfabeto K, L, M, N, O, P, Q, de acordo com a distância que há entre ela e o núcleo. Essas camadas são descritas em letras maiúsculas e cada camada dessa tem um nível de energia, um valor de energia bem específico. Bom, conforme o modelo atômico atual, cada camada da eletrosfera é dividida em subníveis. Isso não foi previsto por Bohr. Então, subníveis são designados por letras minúsculas. Subníveis justamente
são os tipos, são compostos pelos diversos tipos de orbitais. O S, que é o sharp, ou seja, nítido, o P, que é chamado de principal, D, que é difuso, e o F, que é fundamental. Teoricamente, né, as equações preveem que poderiam existir mais 3 orbitais. Mas não existe átomo, pelo menos do nosso conhecimento, que tenha quantidade de elétrons suficientes para preencher esses orbitais. Então chega-se no máximo o preenchimento do subnível F. E aqui no diagrama ao lado é mostrado o crescimento, né, em termos de energia dos diversos subníveis. Eu tenho 2S aqui, um S, primeira camada, tem orbital só, orbital S. A segunda camada vai ter orbital S e orbital P. A terceira camada tem orbital S, P e D. Notem que vai aumentando a quantidade de subníveis de energia. Mas notem, entre a subcamada 3P e 3D, tem a subcamada 4S, o subnível. Então existe um certo entrelaçamento. Para descrever esse entrelaçamento, nós vamos ver aqui na sequência, foi definido o princípio de Aufbau. Então esse princípio de Aufbau, o princípio de construção, o diagrama de Linus-Pauling, ele define justamente essa distribuição em termos de energia dos diversos subníveis. Bom, o que são números quânticos? Então cada elétron que está no átomo ele pode ser identificado. Como? Por esses números quânticos. Então ele descreve completamente cada elétron presente na nuvem eletrônica do átomo, né? E ele fala do nível de energia, subnível de energia, orientação espacial, né? E orientação do próprio elétron em torno de sua órbita, do seu giro em torno do seu eixo, né? Esses 4 números, né? Ele é único para cada elétron. Então esse é o princípio de exclusão de Pauli. Então eu tenho 4 números, né? Se 3 números são o mesmo para 2 elétrons, o 4º número tem que ser diferente entre eles. Então no caso eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro número quântico, se são iguais para o mesmo átomo, então o último número quântico, que é o que define o spin do átomo, tem que ser diferente. Então, falando sobre os números quânticos, o primeiro deles define a camada de energia. Ele varia, teoricamente, de 1 até infinito, mas na prática esse valor é 7, pelo menos para os elementos que nós conhecemos. Define a distância do núcleo. O secundário azimutal, o azimutal, ele define o subnível de energia, se é S, P, D ou F, a forma do orbital. O magnético, que é o ML, o deslocamento de energia. Por exemplo, no caso do orbital P, ele vai ter 3 orientações possíveis, né, no espaço. Pode estar orientado conforme eixo X, Y, Z. E por último, dentro de cada órbita, né, eu vou ter 1 ou 2 elétrons no máximo, dentro de cada orbital, né, na verdade. E esse orbital vai ter uma orientação magnética, né, uma rotação para um lado ou para o outro. E o número associado é mais ou menos meio. Então esses são os 4 números quânticos. Falando sobre a configuração eletrônica, que é justamente a distribuição dos elementos nos diversos orbitais, qual é a utilidade dessa distribuição? É a compreensão da estrutura da tabela periódica dos elementos, que nós veremos numa próxima aula, e das propriedades associadas a cada elemento. Nós vamos notar que essa distribuição, principalmente da camada de valência, que são os últimos elétrons, né, que compõem o orbital, eles têm um fator importante na interação entre os diversos elementos. E extremamente útil, principalmente para descrever ligações químicas, né? Saber como os elementos interagem entre si. Ou seja, a configuração eletrônica de um átomo fornece uma melhor compreensão da sua capacidade de ligação, magnetismo e muitas outras propriedades químicas. Por isso que é importante conhecer essa configuração. E o princípio de Aufbau, ou o princípio de construção, é justamente o princípio que permite fazer essa distribuição.
Então, recordando, a eletrosfera é a região externa do átomo, né, onde os elétrons estão, e eles estão dispostos em camadas e subníveis. Esse princípio, né, também conhecido como, já falei de princípio da construção, mas também é chamado de diagrama de Linus-Pauling, né, permite eu conseguir definir essa estrutura eletrônica. Então ele parte do princípio que eu vou ter camadas e subníveis, a camada K composta pelo subnível S, a L por SP, o M por SPD. Você vê que vai aumentando conforme a camada, vai aumentando a quantidade de subníveis de energia. Camada N eu tenho SPDF, a O eu tenho SPDFI, teoricamente é G, mas isso não acontece, e assim por diante. Os subníveis. Quantos elétrons eles suportam no máximo? O subnível orbital S comporta 2 elétrons no máximo. O subnível P, 6 elétrons, né? Ele tem 3 possibilidades de orientação, né? São 3 orbitais, X, Y, Z, cada um com 2. O D já são 5 orientações. O F, D são 5 orientações com 2 elétrons, dá 10 elétrons. O F seriam 7 orientações com 2 elétrons, 14. O G com 18 e assim por diante. E o diagrama de Linus-Pauling, justamente esse diagrama que apareceu em uma slide anterior, que permite justamente determinar a distribuição eletrônica conforme, né, a quantidade de elétrons que o átomo possui. Então, aqui está mostrado o diagrama, mas vamos fazer um exemplo aqui para o potássio. O potássio tem 19 elétrons, então como é que você vai fazer no preenchimento? Sempre nesse sentido. Então, aqui eu já coloquei 2 elétrons, mais 2, 4, mais 8, 6 e 2, 8, 12, mais 6 e 2, 8, 12, 20. Então, eu cheguei até aqui, ó. Se for 2 ali, eu vou ter 20, mas na verdade o potássio não tem 20 elétrons, ele tem 19. Como é que eu sei que ele tem 19? Aqui está o número atômico. O número atômico de um átomo é a quantidade de prótons que ele tem, mas o átomo normalmente ele é neutro. Então se ele tem 19 prótons, ele tem que ter 19 elétrons. Aí para mim ter 20 elétrons, eu tenho que tirar 1. Então eu vou ter não 4s2, mas 4s1. E essa aqui é a minha camada de valência. Qual é a importância da camada de valência? É ela que vai interagir basicamente com outros átomos para formar as diversas substâncias. E também ela ajuda a definir para aqueles átomos que têm terminação, né, em orbitais S1, S2, etc., permite também definir certos tipos de propriedades para aquele material. Então está aqui, segundo o princípio de Aufbau, né, transformado agora na representação do modelo de Bohr. Então, eu fiz a contagem, né, dos diversos níveis de energia, quantos elétrons tem. Lembrando que o nível 1 corresponde à letra K, depois L, M, N para subnível 4. E essa é a representação, segundo o modelo de Bohr, do átomo de potássio. E vocês notem que a camada de valência é justamente essa aqui, onde tem apenas um elétron. Então, a camada de valência é formada pela camada mais externa de elétrons, onde a distância média dos elétrons ao núcleo é maior. Então são justamente esses aqui que são os grandes responsáveis, né, da forma como os diversos átomos se combinam. Para os elementos representativos, né, isso nós vamos ver com detalhe na próxima aula, a tabela periódica. Esses elementos vão sempre terminar com orbitais S ou orbitais P. Então eles vão dar essas substâncias, esses elementos, na verdade, características típicas. E existem os elementos de transição que terminam em outras camadas que já têm um comportamento mais complexo. Isso nós voltaremos a falar na próxima aula. Então aqui estão as referências que vocês podem consultar para ir um pouquinho mais a fundo em relação ao que foi apresentado nessa aula. Então, relembrando novamente,
olhem as rotas, vejam as leituras indicadas. Existem vídeos também indicados e principalmente simulações. Se tiver simulação, não são todas as rotas que possuem, mas eu diria que mais da metade tem indicação de simulações de laboratórios virtuais para vocês solidificarem os conceitos. Existe uma orientação de como você trabalhar com essas simulações. E também não deixem de fazer os exercícios. Então, a nossa aula termina por aqui e até uma próxima oportunidade.